vontade de estar fazendo aquilo ali, de estar escrevendo. E de fato parece que dessa vez as coisas começaram a fluir de um jeito que eu tava desejando há muitos dias. E nas últimas semanas tem acontecido uma coisa que não acontecia comigo desde que eu era adolescente, quando eu comecei a escrever essa história. Lá com os meus 16, 17 anos, né? Quando eu comecei a escrever as primeiras frases, comecei a traçar os primeiros aspectos de personalidade dos meus personagens, eu vivia pensando neles, assim, como uma pessoa que se apaixona por alguém e vive pensando nessa pessoa. Aonde quer que eu fosse, eu tava pensando neles. Se eu sentasse e ficasse parada, fosse numa fila de mercado ou segundos antes de dormir, eu tava pensando neles. Em momentos assim que de fato a mente abre um espaço e você pensa numa coisa que é importante para você, o que ultimamente te preocupa ou te alegra. Hoje eu percebo algo que eu não tinha me dado conta naquela época quando eu comecei a escrever. Eu sabia que eu escrevia pra meio que fugir de uma espécie de solidão que eu sentia, uma solidão bem adolescente, que eu acho que é bem assim, de fazer um draminha adolescente, de se sentir solitário, diferente. Mas ao mesmo tempo foi quando a minha depressão surgiu, né? E eu entendi então que a escrita ela me transportava para um lugar de conforto, de aconchego, de acolhida, né? Que eu mesma fazia para mim, como se fosse um recurso mágico, que eu tivesse um poder especial e pudesse me transportar para um lugar seguro. E hoje eu vejo que até nesses pequenos momentos em que eu parava para pensar nesses meus personagens, eu tava me ajudando a me curar dessa depressão. Não curar no sentido definitivo, mas no sentido de que isso era uma espécie de remédio para mim também, sabe? Então eu poderia estar pensando coisas negativas, que é muito comum na depressão. Quer dizer, faz anos que eu tenho depressão. Esses pensamentos negativos são repetitivos, mas não tem como me acostumar com eles, porque eu acho que quando uma coisa é ruim demais, você não consegue se acostumar com aquilo. Não sei explicar. Mas eu podia estar pensando nessas várias coisas ruins que meu cérebro naturalmente e infelizmente me faz pensar. Mas não, eu tô pensando na minha história, nos meus personagens, nas situações pelas quais eles vão passar, num monte de coisas hipotéticas assim que poderiam acontecer. Se isso não é um presente de Deus, eu não sei o que é, porque é uma coisa muito especial. E de uns dias pra cá eu voltei a ter esses sintomas de estar apaixonada pelos meus personagens, de estar pensando neles sem parar, de estar curtindo esse momento de novo de escrita. E isso aconteceu comigo depois de um vídeo que eu fiz em que eu falei, que eu desabafei com vocês sobre eu estar meio assim confusa em relação à vontade de escrever essa história, sabe? E a minha questão principal era ter medo de que essa história tenha ficado num passado que não me acompanhou. E eu recebi alguns comentários muito bonzinhos, muito agradáveis de se ler, de conselhos de verdade, assim, que as pessoas pararam pra pensar sobre os meus sentimentos e me ajudaram. Então assim, a gratidão que eu tive por essa ajuda nesse momento, ela despertou alguma coisa em mim, sabe? E aí a minha intuição me disse que eu tava indo sim pelo caminho certo, não só de continuar escrevendo essa história, de lutar contra mim mesma pra conseguir concluir essa história, mas também de estar fazendo os meus vídeos e postando e desabafando e buscando
a companhia de outras pessoas que talvez se identifiquem e se sintam como eu me sinto. Enfim, tudo isso está sendo muito importante para mim. E agora, quando eu não estou escrevendo, eu sinto que o computador tá me puxando para voltar para escrever a qualquer momento que eu quiser. Eu não sei quanto tempo essa sensação tão maravilhosa vai durar. Eu me conheço bem e eu tenho altos e baixos. E também sei que a escrita é um ofício de altos e baixos e que nem sempre vai ser por prazer. Talvez metade ou grande parte do processo de escrita de um livro eu acredito que seja assim por obrigação, a menos que a pessoa seja muito abençoada, né? E tenha uma alma feliz e consiga ficar empolgado 100% das vezes que tá escrevendo, que tenha ânimo todo dia, mas acho isso muito difícil de acontecer. Se já é difícil pra mim, que tenho um trabalho muito fácil, imagino as pessoas que trabalham 8 horas por dia ou mais enfim, tem filhos, tem família. Mas enfim, eu tô falando demais coisa, indo já por caminhos assim outros. Mas eu queria agradecer a todo mundo que comentou naquele meu vídeo de desabafo sobre a escrita, que me lembrou que era possível ser uma adulta que escreve sobre os sentimentos de um adolescente, que me lembrou que eu posso ir no meu ritmo, que me lembrou que coisas difíceis podem ser difíceis, mas não impossíveis. E hoje, ainda para fechar com chave de ouro, eu recebi um feedback de revisão do primeiro capítulo do meu melhor amigo. Ele foi o meu primeiro leitor e já é meu melhor amigo há anos. E ele e o namorado dele fizeram uma revisão do primeiro capítulo que eu terminei. E eu acabei de receber o feedback deles. E foi extremamente bom, eles gostaram muito. Mas é tão bom compartilhar com outras pessoas o que eu tô escrevendo, que principalmente porque eu fico em cima da minha própria escrita por dias e dias e eu já não sei mais o que significa aquilo que eu tô escrevendo. As palavras vão se perdendo sentido de tantas vezes que eu leio aquela mesma frase, aquele mesmo parágrafo. E ter esse olhar fresco pra minha escrita é muito importante, muito importante. Então eu sou muito grata também por ter eles para me ajudar a ter esse olhar novo sobre as coisas. Se todo mundo gostar do meu livro tanto que eles gostam, talvez eu consiga virar uma escritora full time. Bom, é isso. Esse foi o vlog. Como vocês viram no título desse vídeo, eu coloquei capítulo 1. É porque eu terminei o capítulo 1. E eu tô agora me desafiando, aproveitando que eu tô numa vibe com muita vontade de escrever, eu vou me desafiar a fazer o segundo rascunho, então, dessa minha história e terminar um capítulo por semana. Eu acredito que não vai dar certo, mas a gente tem que ter metas, né? Tem que traçar metas ousadas pra ver se a gente consegue. Aí se a gente conseguir, no fim estávamos certos sobre nossa competência. Agora se a gente não conseguir também não tem problema, porque desde o início a gente já sabia que era um pouco demais. Mas agora eu quero focar extremamente na escrita desse livro, aproveitar esse momento de inspiração que eu tô tendo esses dias. E dentro dessa playlist nova que eu vou criar, então, vai ser meio que um diário mesmo de sentimentos, do que aconteceu na minha vida enquanto eu tava escrevendo o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. Eu quero que fique de lembrança pra mim mesma, sabe? E quero que seja uma coisa que mesmo depois de muito tempo eu possa voltar e as pessoas possam acompanhar a minha jornada enquanto eu escrevi esse segundo rascunho, que eu acredito que é esse segundo rascunho que vai dar de fato vida e coesão para o livro. Eu fico imaginando também num futuro em que alguém vai primeiro ler o meu livro, aí depois descobrir o meu canal. E aí, o quão divertido seria encontrar os diários em vídeo, como eu escrevi o livro, sabe? Eu ia gostar muito de encontrar algo assim no YouTube de algum livro que eu li e gostei, sabe?
Então eu tô fazendo algo assim, registrando tudo isso com muito carinho, muita esperança. Hoje, agora, eu acredito muito que eu vou conseguir viver o meu sonho de ser escritora. E é isso. Obrigada a você que assistiu até aqui esse vídeo. E até o próximo vídeo com o capítulo 2.